Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2025, 14ª rodada. E o líder do campeonato, o Flamengo, fazendo a sua segunda partida após o Mundial, ganhou no domingo em casa do São Paulo de 2-0 e poderia ter sido uma goleada, vai à Vila jogar contra o Santos de Neymar. Santos de Neymar, tem que lembrar. O Santos que não jogou a 13ª rodada, porque o Palmeiras seria seu adversário, voltou do Mundial, foi até as quartas de final, então não teve esse jogo. Então o Santos ficou parado, fez alguns amistosos e vem enfrentar o Flamengo. Vila na expectativa do Neymar se recuperar fisicamente. E o Neymar jogou os 90 minutos. E o Neymar fez o gol. E o Neymar deu a vitória ao Santos. Santos 1, Flamengo 0. Justo, não justo, como é que foi o jogo? E vai ter muita gente que vai falar, tá vendo? O Flamengo perdeu porque o Pedro não estava em campo. Será? Será que se o Pedro tivesse em campo, o resultado poderia ser diferente? Mas que vai ter gente falando, isso é óbvio que vai ter gente falando. Então, vamos falar sobre essa vitória do Peixe, do Santos de Neymar, em cima do Flamengo, por 1-0 pela 14ª rodada do Brasileirão. Ou, como vocês queiram, a derrota do Flamengo fora de casa para o Santos por 1-0. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor santista que está feliz, de orelha a orelha, e meu amigo torcedor flamenguista que está meio puto, aquele que ficou do lado do Felipe Luiz, legal, mas aquele que ficou contra o Felipe Luiz nessa briga com o Pedro, tá vendo, tá vendo? Agora vai dar uma inflada, né? E eu tenho certeza que teve torcedor do Flamengo torcendo contra. Nessa briga Felipe Luiz e Pedro, quem está do lado do Pedro, tenho certeza que estava torcendo o Flamengo perder. Ah, Magno, isso não acontece não. Acontece sim. Acontece sim. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal José com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está vendo. Esse vídeo que você está vendo de Santos e Flamengo, você pode hypar ele 3 vezes durante uma semana, tá? 3 vezes. Como é que você faz isso? Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, galera, vamos aqui de cara para a classificação. Bom, o Flamengo é o líder com 27 pontos em 13 jogos. Ou seja, o Flamengo ainda tem um jogo a menos, porque estamos na 14ª rodada. Mas o Flamengo, ao final dessa rodada, o Flamengo pode perder a liderança. Porque o Cruzeiro vai jogar contra o Fluminense. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro fica com 14 jogos e 30 pontos. Se o Flamengo ganhar, aí o Cruzeiro vai ficar com 30 pontos e 9 vitórias. Se o Flamengo ganhar o seu jogo atrasado, o Flamengo vai aos mesmos 30 pontos, com 14 jogos e 9 vitórias. E aí o Flamengo retoma a liderança, porque o Flamengo tem um saldo de 21 e o Cruzeiro de 12. Dificilmente o Cruzeiro vai golear o Fluminense. Mas o Flamengo pode perder essa liderança para o Cruzeiro. E também pode perder a liderança para o Bragantino. Nesse momento que eu estou gravando, Bragantino e São Paulo estão jogando. Está 1-1. Tá? Está 1-1. O Bragantino tem 27 pontos, se eu não estiver enganado. Né? O Bragantino tem 27 pontos, se eu não estiver enganado. Deixa eu só conferir aqui. Exatamente. O Bragantino está indo a 27 pontos
com este empate, tá? Tá ainda 27 pontos com este empate. Só que se ganhar, ele pula para 29. E aí, ele assume a liderança. Então o Flamengo pode terminar a 14ª rodada caindo de primeiro para terceiro colocado. Lembrando que vai ter um jogo a menos que Bragantino e Cruzeiro. Beleza? E o Santos, que está lá na parte de baixo da tabela. O Santos, com esta vitória, vai para a 13ª colocação com 14 pontos em 13 jogos. O Santos também tem um jogo a menos. Tá? O Santos pode ser ultrapassado pelo Internacional. Só não vai, porque o Internacional não joga nessa rodada. O Vasco da Gama não joga nessa rodada. O São Paulo está jogando, está indo a 13 pontos, porque está empatando com o Bragantino. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo vai a 15. Aí passa o Santos. Aí o Santos cai para a 14ª colocação. O Vitória está jogando contra o Botafogo, está empatando em 0-0, tem 12 pontos. Se o Vitória ganhar, vai a 14. Fica com o mesmo número de pontos do Santos. Só que o Santos tem 4 vitórias e o Vitória só tem 2. Então, mesmo que o Vitória vença o seu jogo, vença o Botafogo por acaso, o jogo é aqui no Rio, o Vitória vai a 14, mas não passa o Santos, porque vai ficar com a vitória a menos. Então, no ruim, o Santos termina a rodada na 14ª colocação. E os próximos jogos? Bom, na 15ª rodada, o Santos enfrenta o Mirassol fora de casa no sábado, dia 19 de julho, às 6h30. E o Flamengo tem o clássico no Maracanã, domingo às 20 horas. Domingo, dia 20, às 17h30, o Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, mandando o Flamengo. Mas é Flamengo e Fluminense que administra o Maracanã, então é a mesma coisa. Então o Flamengo tem o Fla-Flu, jogo complicado, Flamengo, no domingo, dia 20/7, às 7h30 da noite. Porra, domingo às 7h30? Poderia ser um pouquinho mais cedo, né? Segunda-feira a galera trabalha, com exceção de alguns que não trabalham e a galera sabe quem é. Bom, vamos lá pro jogo, cara. Foi um jogo que todo mundo esperava. Flamengo com posse de bola, Flamengo com pressão, Flamengo marcando alto, mas o Santos não se acovardou igual o São Paulo. O Santos sabia que não dava para ir para o fight com o Flamengo, o Santos sabia que não daria para disputar posse de bola com o Flamengo, então o Santos tentou se defender, se defendeu bem, porque não tomou gol, né? E tentava sair no contra-ataque. Criou algumas boas situações no contra-ataque. A defesa do Flamengo estava dando mole, principalmente o Léo Ortiz. O Léo Ortiz não estava numa noite das melhores. O Léo Ortiz, no primeiro tempo, errou 3 passes bizonhos. E um outro, ele deu uma esticada, quase que ele pega a bola. O Léo Ortiz não estava bem. O Varela, jogando pelo lado esquerdo, estava meio torto. Mais um jogo que eu não gosto do Arrascaeta. O Arrascaeta parece que depois desse negócio da Copa do Mundo ele veio diferente, ele veio travando muito o jogo. Alguns jogadores do Flamengo que jogaram muito bem contra o São Paulo não fizeram uma grande partida hoje, tipo o Plato, o Bruno Henrique, o próprio Luiz Araújo. Também isto tem a ver com uma boa marcação que o Santos fez, e o Santos algumas vezes até marcava alto, né? Então o Santos foi um time muito corajoso. Aproveitou não, armou um esquema onde era a condição do Santos. E aí, amigo torcedor, tanto de Santos quanto de Flamengo, será que se o Santos jogar assim contra todo mundo, ele vai ganhar o jogo? Não. Se o Santos jogar assim um campeonato todo,
se defendendo e saindo no contra-ataque, ele não vai ganhar de todo mundo. Ele não vai disputar o título. Ele não vai disputar o título. Porque vai ter muito jogo que vai ser empate. Porque o outro time também não vai sair. Por causa do Neymar. Então, o jogo que o Santos fez foi específico para jogar contra o Flamengo. Ah, tu tá enchendo muita bola do Flamengo. Não, não é. Tem como o Santos jogar aberto no fight? O Santos ia pro fight quando tinha o contra-ataque. Contra-ataque. Tinha. Mas não dá para você jogar aberto o tempo inteiro. Então, fez o Santos o que tinha que fazer para jogar contra o Flamengo. Agora, para jogar contra o Mirassol, o Santos vai jogar igual jogou contra o Flamengo? Óbvio que não. Óbvio que não. É a mesma coisa do Flamengo. A posse de bola do Flamengo, pressão alta, domínio de bola, vai funcionar sempre? Não. Vai ter um dia que a bola não vai pro gol, a bola não vai entrar. O Flamengo tem um problema de finalização. E aí, esse problema de finalização é com o Pedro ou sem o Pedro, tá? É com o Pedro ou sem o Pedro. E aí, para aqueles que já vão falar, Magalhães, será que se o Pedro não tivesse em campo não mudaria alguma coisa? O Pedro poderia até fazer um gol. Mas, irmão, o Flamengo não perdeu, não foi porque não tinha um Pedro. Não foi porque não tinha um Pedro. Você tem que entender, o Pedro não está treinando bem, o Pedro não está correndo. E aí a gente vai fazer um paralelo aqui só para a galera entender. Saiu em todas as mídias aí que nesse período agora o Neymar flertou com o Flamengo. Mas por que o Flamengo não aceitou o Neymar? Não quis conversar, não quis que o Neymar ia fazer ali que ele queria jogar no Flamengo, todo mundo sabe disso. Já botou a camisa do Flamengo no Mundial contra o River, na Libertadores. Ele torceu pelo Flamengo, gritou, todo mundo sabe disso. Então, não precisa falar muito. Por que o Boto e o Felipe Luiz falaram, não, a gente não quer o Neymar no Flamengo? Porque o Felipe Luiz entende que os atacantes dele têm que ter intensidade. Os atacantes dele têm que ajudar também na marcação. O Neymar não vai fazer isso. Porra, Magalhães. Mas é o Neymar. O Felipe Luiz tem o entendimento de que todo mundo tem que ajudar. Inclusive o craque. O pensamento dele está errado? Não. Mas ele podia pensar, bom, para mim deixar o Neymar sem marcar, todo mundo vai ter que marcar. O que vai acontecer? Ele vai ter que barrar o Arrascaeta. Ele vai ter que barrar o Arrascaeta. Então, levando para o lado do Pedro, mesma coisa. Se o Pedro tivesse voando, talvez quem ia ficar numa situação complicada fosse o Arrascaeta. Hoje. Então, amigo torcedor, na minha opinião, o Flamengo perdeu para o Santos porque o Santos armou esquemazinho lá, se defendeu bem, aproveitava algumas bolas, algumas brechas, aproveitou uma boa brecha num erro do Arrascaeta, que aí a defesa do Flamengo ficou toda perdida, e aí a habilidade do craque Neymar conseguiu sair dos zagueiros ali, gerar e fazer o gol. Não foi porque o Pedro não estava em campo, irmão. O Santos fez um jogo correto, taticamente, sabendo da maneira que poderia enfrentar o Flamengo. Porque você pega os números aqui, o Flamengo teve 75% de posse de bola. O Flamengo teve 90% de acerto dos passes. O Flamengo deu 707 passes. O Santos não deu nem 250. O Flamengo acertou deu 3 vezes mais passes do que o Santos. E não foi passe só atrás, não. Foi dentro do campo do Santos. O Flamengo chutou 10 vezes. Pouco. Em direção ao gol, o Flamengo deu 5. Ou seja, o Flamengo, dos chutes que deu, acertou 50%. Para que nenhum entrou. O Santos, 8.
Todos eles no contra-ataque. Quantos em direção ao gol? 4. Quantos entraram? Ou seja, não foi um número, não foi um jogo de números grandes de finalizações. Mas quem acertou foi o Santos de Neymar. Então, amigo, faz parte do jogo, parceiro. Nem sempre o esquema do Flamengo vai fazer o Flamengo ganhar sempre. Vai ter dia que o adversário vai se defender bem e vai sair no contra-ataque e vai meter o gol. O que aconteceu. E o Santos? Será que o Santos consegue alguma coisa melhor no Campeonato Brasileiro se jogar contra todo mundo igual jogou contra o Flamengo? Óbvio que não. O treinador sabe disso. A torcida sabe disso. Então, amigo, é pro Santos ficar feliz? Óbvio que é. Ganhou 3 pontos. É pra torcida do Flamengo começar a xingar os jogadores, o treinador? Óbvio que não, pô. Vai acontecer com outros jogos do Flamengo, que o adversário vai jogar atrás. Dificilmente algum time aqui no Brasil hoje vai jogar aberto contra o Flamengo. Algum time vai tentar disputar posse de bola com o Flamengo. Dificilmente. Eu não estou aqui enchendo a bola, mas é fato. Hoje, talvez, você pegue ali o Fluminense, que tem com o Arias. Sem o Arias, não. O Fluminense sem o Arias não disputa posse de bola com o Flamengo. Mas o Cruzeiro, de repente, ali, que está na fase boa, disputa bola com o Flamengo. O Bahia, eu vou dar minha opinião. Talvez o único time hoje que consiga ter mais posse de bola que o Flamengo no enfrentamento seja o Bahia. Pelos jogadores que tem no meio de campo e pela maneira como o Rogério Ceni arma o time. Porque os outros dificilmente vai fazer isso. O próprio Cruzeiro que ganhou do Flamengo não teve a posse de bola dentro de casa. Então, cara, na minha opinião, é normal perder? Não. Mas vai acontecer, o time do Flamengo não é imbatível. Ué, Copa do Mundo. O Flamengo não ganhou do Chelsea, o Chelsea não foi campeão e porrou o PSG. PSG que perdeu pro Botafogo. Botafogo que perdeu pro Palmeiras, que o Palmeiras perdeu pro Chelsea. Porra, irmão, então. Perder pro Santos não quer dizer que perdeu o título. E o Santos ter ganho do Flamengo não quer dizer que o Campeonato Brasileiro vai ser tranquilo. São apenas 3 pontos para um lado e nenhum ponto para o outro. Essa é minha análise. Tá aí a minha análise, um grande abraço. Agora, foi uma grande vitória para o Santos. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!